chuva rápida, principalmente nas cidades litorâneas e na capital. Vamos falar dos prazos eleitorais? Esta segunda-feira marcou o fim do prazo para as convenções partidárias, ou seja, já foram definidas as candidaturas e agora o prazo corre até o dia 15 de agosto para que esses nomes sejam registrados de fato na Justiça Eleitoral. Correto, Neto Balbino, advogado eleitoral, membro da Comissão Eleitoral da OAB, mais uma vez aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Marcos. Bom dia aos telespectadores. Bom, o prazo vai até hoje, né? Ainda temos a possibilidade Ainda tem hoje, isso, de vários municípios realizarem as suas convenções partidárias. A gente tem visto grandes festas, né? Parece que o povo estava com aquilo engasgado, assim, querendo ir para as ruas. A gente vê que Alagoas é uma cidade muito política ainda. Eu tenho rodado aqui o estado e tenho visto grandes manifestações. Mas vai até hoje o prazo, os partidos vão homologarem as suas candidaturas, mas o candidato fica com aquele grito na garganta, porque ele já sabe o número dele, o familiar já sabe, os amigos já sabem, mas eles não podem divulgar. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque do dia 5, que é hoje, no caso, ele vai ter o registro de candidatura que vai até o dia 15. Então, somente a partir do dia 16 é que a gente pode, de fato, ver a campanha na rua. Essa fase do registro, ela acontece no Tribunal Regional Eleitoral, não é de forma online, a ata tem que ser entregue presencialmente, é isso? Não. A gente tem um sistema, né, chamado Candex. Quando você realiza uma convenção partidária, obrigatoriamente, você tem 24 horas para informar essa ata à Justiça Eleitoral. Óbvio que se tiver algum problema no sistema ou na chave de acesso que é dada ao partido, você pode fazer isso de forma presencial, mas de forma física, mas a prioridade é pelo sistema Candex. O registro de candidatura também é feito pelo sistema Candex, que é um sistema totalmente online, é bem interativo. Agora é trabalhoso, porque tem que ter um rol de documentos necessários que tem que ser colocados nesse sistema para que possa o tribunal ter os dados suficientes para fazer o julgamento se aquele candidato pode ou não ser de fato candidato. Então vamos lá tirar mais dúvidas. Quem teve as contas desaprovadas nas eleições passadas, pode ser candidato dessa vez? Então, é bacana a sua pergunta, porque isso é inclusive um susto aí em meio aos candidatos, né? Tem uns que ligam e dizem, mas eu tive as contas desaprovadas. O tribunal ele passa um rol de alternativas. Você pode ter as contas aprovadas, que o próprio nome já diz, né? A conta foi totalmente irregular. Você pode ter as contas aprovadas com ressalvas, que é quando você presta contas, mas houve alguma impropriedade, né? Que não foi tão significante a ponto de não permitir que o tribunal desaprovasse, ou melhor, de permitir que o tribunal desaprovasse. Pode ter também as contas desaprovadas, que é a sua pergunta, mas essas três condições ele continua elegível. O que ele não consegue disputar a próxima eleição é se as contas forem julgadas como não prestadas. Existe uma diferença entre contas desaprovadas e contas julgadas como não prestadas. Um exemplo de uma conta julgada como não prestada é quando, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. O contador presta contas e o advogado não foi lá e colocou uma procuração dando poderes para poder cuidar do processo. O tribunal entende que não tem condição daquele processo continuar, então a conta é julgada como não prestada. Esse é um caso impeditivo. Quem é que necessariamente acompanha essa realidade, né, que é burocrática, mas necessária para garantir a lisura do processo? O candidato tem que constituir-se ali de assessoria técnica para isso, ou o partido é obrigado a fornecer essa estrutura, né, no caso de pessoal, para acompanhar essa situação dos candidatos? Bom, o partido não é obrigado, né? O candidato ele deve constituir, porque lá na prestação de contas dele tem que ter também, inclusive, um contrato com um advogado, um contrato com um contador. Ou seja, a gente tem assim, no dia a dia, né, aquela coisa do partido político, ele chama aquelas pessoas para serem candidatos ali e aí geralmente conseguem dar esse apoio jurídico, esse apoio contábil para poder trazer os candidatos, obviamente, para o seu partido, para a sua coligação. Nós falamos das contas desaprovadas e de tudo que envolve essa elegibilidade dos candidatos. É o mesmo que dizer que um candidato que é réu, talvez, num processo, também esteja elegível porque ainda não foi julgado. Então, esse é um tema que é uma grande discussão, né? Tem gente que fica revoltado porque, às vezes, entra lá no sistema do tribunal, tenta puxar uma certidão de um determinado opositor ali numa cidade
e ele percebe que o camarada responde um processo. A lei ela deixa bem claro, a gente tem uma lei no Brasil, que é a lei da ficha limpa, que ela estabelece um rol de documentos que foram incluídos no sistema eleitoral. Quais são eles? A certidão negativa criminal de primeiro e segundo grau estadual e primeiro e segundo grau federal. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que um determinado candidato, ele responda a um processo criminal. No Brasil, somente quem é julgado em segundo grau e não cabe mais recurso naquele julgamento, ou seja, foi transitado em julgado, ele não tem mais o direito de ser candidato, ele se torna inelegível. Então, se ele não estiver dentro dessa condição, ele vai lá no tribunal, mesmo que responda 10 processos, 15 processos, 20 processos, o advogado vai solicitar uma certidão de objeto e pé. Essa certidão ela vem dizendo, olha, ele responde o processo, mas ele ainda não foi julgado. E essa certidão vai junto com o rol de documentos no registro de candidaturas. Importante isso, né? Que documentos são esses, além dessa certidão de objeto e pé, no caso, para quem tem ali o nome envolvido em algum processo? Perfeito. Os documentos são os documentos pessoais, né? A identidade, o RG, o CPF, o Estado Civil. A gente vai precisar também, no caso dos servidores públicos, a prova de desincompatibilização, que vai provar que ele se afastou do cargo público no tempo hábil. Também o comprovante de escolaridade, as certidões e a declaração de bens, que é outro item importante. Eu não sei se vocês vão lembrar, obviamente, mas a gente tem casos assim. Fulano é candidato, ele declara ali que não tem nada e daqui a 4 anos ele tem uma lista de bens. Aí o pessoal geralmente diz, rapaz, foi enriquecimento ilícito, ele arrumou como essa quantidade de bens? Às vezes é um problema, por exemplo, de falta de comunicação no registro de candidatura. Porque quando o candidato ele declara os bens, aquilo vai se tornar público. Eu tenho uma casa em tal canto, eu tenho um carro tal, eu tenho um empreendimento em tal canto. Então, aquilo precisa estar registrado no sistema de candidaturas. O que gera uma estranheza é que depois, aparecendo novos bens, dá-se a entender que ou não foi comunicado por livre intenção do próprio candidato, ou realmente foi adquirido depois do mandato, ou durante o mandato. É isso que ele está querendo dizer, porque, obviamente, a oposição, as cidades principalmente, vão expor isso de um modo geral, né? Mas como o candidato pode se defender de uma situação como essa? Alegar a questão técnica de que, por alguma razão, não houve a comunicação correta, ela é considerada má-fé? Bom, a melhor coisa que ele tem a fazer é o imposto de renda, né? E é ele informar o que tem no imposto de renda, inclusive disponibilizar isso. Não precisa ser todo o imposto de renda, mas a lista dos bens que constam no imposto de renda. Essa é a forma mais segura. Então, a partir do dia 16, campanha definitivamente nas ruas. Eu costumo dizer que com o CNPJ na mão, né? Porque às vezes o sistema trava e aí o CNPJ não chega. Por quê? Porque os candidatos às vezes precisam colocar o material na rua. E esse material ele precisa constar lá o número do CNPJ. Então é importante que ele tenha esse CNPJ e aí vamos dizer que no dia 16 a campanha começa nas ruas e a gente vai ver aquela festa da democracia em todo o estado de Alagoas. Agora, o senhor falou que para o registro ser liberado e para a campanha começar no dia 16, o TRE tem esse intervalo de tempo para julgar o registro das candidaturas. Como o sistema é todo digitalizado, o que o sistema digitalizado recusar é o que vai para a análise aí pessoal de algum magistrado e técnico? Como é que funciona essa etapa? Então, na medida que vai preenchendo o Candex, ele já vai dizendo alguns documentos que estão faltando. Tem uma lista de erros. Certo. Mas vamos imaginar, foi feito o registro, foi entregue a documentação. Então, o tribunal tem até o dia 16 do próximo mês, no caso, no dia 16 de setembro, para poder julgar todos esses registros de candidatura. É importante essa data também, Marcos, porque no dia 16 é o último dia de substituição de candidatos, que é outra questão também importante, porque tem muitos candidatos que são registrados, mas que têm problemas graves e que não vai conseguir ter esse registro aprovado. Então, o dia 16 é o último dia para que seja substituído os candidatos. É isso, vamos aguardar para começar a ver a campanha realmente nas ruas, o comportamento dos candidatos, os próximos passos também no que diz respeito ao deferimento das candidaturas por parte da Justiça Eleitoral, mas sempre atualizando vocês aqui sobre o que está acontecendo em Alagoas e sobre o rumo das candidaturas já apresentadas.
Neto Balbino, advogado eleitoral, membro da Comissão Eleitoral da UAB, sempre aqui com a gente, esclarecendo e explicando tudo. A gente sempre aprende, Neto. Obrigada. Obrigado, Thaís. Obrigado, Marcos. Até a próxima. Até mais. Interessante essa questão dos registros, Thaís, porque, obviamente, é um tempo